Meu nome é Luísa, e na época desse acontecimento, eu estava cursando o último semestre da faculdade. A vida acadêmica era intensa, mas eu estava animada para finalmente me formar. Além disso, minha relação com a minha família sempre foi, no mínimo, complicada. Eu sentia que, de alguma forma, sempre ficava em segundo plano em relação à minha irmã mais velha, Isabela. Ela estava grávida e prestes a dar à luz, e isso trouxe um pouco mais de tensão ao ambiente familiar, mas também era algo que eu esperava com ansiedade. Minha sobrinha estava prestes a nascer, e eu estava cheia de expectativas para conhecê-la, quando meus pais me ligaram dizendo que Isabela tinha entrado em trabalho de parto, senti a urgência de estar lá. Eu queria surpreendê-la no hospital, estar ao lado dela em um dos momentos mais importantes de sua vida. Mesmo com todas as dificuldades na relação com a minha família, eu sempre quis estar presente para eles quando fosse necessário. Naquela noite, faltavam apenas algumas semanas para minha formatura, e o campus da faculdade ficava a algumas horas de distância da minha cidade natal. Viajar para lá não seria um grande problema, então decidi pegar emprestado o carro de um amigo e fazer a viagem. Estava empolgada e ansiosa para chegar ao hospital e estar com minha irmã e minha família. Afinal, o nascimento de um bebê sempre traz esperança e alegria. Mal sabia eu que aquela viagem mudaria minha vida para sempre. A estrada estava deserta naquela noite, o que me deu uma falsa sensação de tranquilidade. Eu estava focado em chegar ao hospital, pensando no momento em que veria minha sobrinha pela primeira vez. Mas tudo mudou em questão de segundos. Lembro-me de avistar as luzes de um caminhão vindo na direção oposta. Parecia que ele estava muito rápido, mas, inicialmente, não me preocupei. No entanto, de repente, vi o caminhão cruzando a linha da estrada. Ele estava vindo direto na minha direção. Meu coração disparou, e instintivamente tentei desviar o carro, mas não havia tempo. O impacto foi brutal. Tudo aconteceu muito rápido. O barulho do metal se chocando, o carro sendo lançado para o lado, e em seguida, o silêncio. Senti uma dor aguda no braço, mas o pior foi a confusão. Eu estava atordoada, sem entender o que havia acabado de acontecer. A dor se espalhava pelo meu corpo, e a única coisa que eu conseguia pensar era, eu vou sobreviver a isso? Minha visão começou a embaçar. Havia um gosto de sangue na minha boca, e o som dos meus batimentos cardíacos era o único som claro no meio de toda aquela confusão. Tudo ao meu redor estava em frangalhos. Eu tentava mover as pernas, mas era como se meu corpo não respondesse. Não sei por quanto tempo fiquei ali, presa, esperando por ajuda. Os faróis do caminhão agora eram apenas luzes ofuscantes na minha memória. De repente, ouvi vozes. Pessoas corriam em minha direção, e logo senti mãos tentando me tirar do carro. A dor aumentava a cada movimento, e tudo o que eu conseguia fazer era gemer baixinho, sem forças para falar. Alguém mencionou a ambulância. Eu não conseguia distinguir quem estava falando, tudo estava confuso. As luzes piscando e o som das sirenes pareciam distantes, como se eu estivesse em um sonho ruim. Senti o frio da maca quando me colocaram nela e, naquele momento, meu corpo cedeu à exaustão. A última coisa de que me lembro antes de perder a consciência foi o som da ambulância acelerando em direção ao hospital e uma sensação esmagadora de medo do que viria a seguir. Quando acordei no hospital, a dor era insuportável, não só no corpo, mas também na alma. Eu mal conseguia mover o braço que estava fraturado, e o simples ato de respirar parecia um esforço imenso. O ambiente ao meu redor era estéril e frio, e a única coisa que eu queria era ver rostos familiares. O tempo parecia se arrastar, e a ausência da minha família tornou tudo ainda mais difícil de suportar. Meus amigos foram os primeiros a chegar. Foram eles que seguraram minha mão, que me trouxeram conforto nos dias em que eu mais precisei. Eles estavam lá desde o primeiro momento, me apoiando como podiam. Fizeram tudo o que puderam para garantir que eu tivesse o suporte necessário, e foram meu porto seguro enquanto eu me recuperava. No entanto, a ausência dos meus pais era algo que eu não conseguia ignorar. Mesmo sabendo que minha irmã, Isabela, tinha dado à luz, o silêncio deles doía.
Eu entendia que o nascimento da minha sobrinha era um momento importante, mas, ao mesmo tempo, não conseguia evitar a sensação de que, mais uma vez, eu estava sendo deixada de lado. As tentativas de comunicação com meus pais foram frustrantes. Liguei várias vezes, mesmo com a dor me consumindo. As ligações não eram atendidas, e quando finalmente consegui falar com eles, a justificativa foi que estavam ocupados com Isabela e o bebê. Mas o que realmente me machucou foi o fato de eles terem me dito que eu não deveria ter viajado à noite. Segundo eles, o acidente foi culpa minha por ter tomado uma decisão imprudente. Eu tentei argumentar, expliquei que o motorista do caminhão estava bêbado, que o acidente não foi minha culpa. Mas, infelizmente, isso não fez diferença para eles. Continuavam me culpando pela situação, como se o fato de eu ter tentado estar presente para minha irmã fosse um erro imperdoável. A conversa me deixava cada vez mais frustrada e magoada. A impressão que eu tinha era que meu acidente não era prioridade para eles, que o fato de eu estar ali, lutando para me recuperar, não era algo digno de atenção. Eu me sentia invisível. A cada nova tentativa de contato, recebia respostas frias e distantes, como se eu estivesse incomodando. Sua irmã precisa de nós agora, ela acabou de ter um bebê, era o que sempre diziam. E eu, em silêncio, tentava entender. Mas a dor de ser ignorada por aqueles que deveriam estar ao meu lado era maior do que a dor física. Eu me perguntava se eu importava tanto quanto eles afirmavam, porque naquele momento tudo o que eu via era que minha presença não fazia diferença. Fiquei dias no hospital, cercada por amigos, mas sem minha família. E quanto mais o tempo passava, mais me sentia sozinha e magoada. O impacto emocional foi devastador. Eu estava ali, precisando desesperadamente de apoio, mas parecia que todos os olhares estavam voltados para minha irmã, enquanto eu permanecia esquecida. Com o passar dos dias no hospital, a frustração foi tomando conta de mim. Cada tentativa de contato com meus pais só reforçava o sentimento de estar em segundo plano. A cada ligação, a mesma desculpa, estamos ocupados com sua irmã e o bebê. Era como se no acidente, minha dor, fossem apenas inconvenientes perto da prioridade que era Isabela. Isso me levou a refletir sobre minha relação com eles, algo que eu vinha ignorando por anos. Sempre houve uma diferença no tratamento entre mim e minha irmã. Isabela sempre foi o centro das atenções, e, por mais que eu tentasse negar, essa situação se repetiu a vida toda. Agora, com a gravidade do acidente, eu esperava que fosse diferente, que finalmente eles percebessem quanto eu precisava deles. Mas a realidade se mostrou cruel. Mais uma vez, eu estava sozinha. Com isso em mente, tomei uma decisão que foi dolorosa, mas necessária. Eu não podia mais continuar me machucando, esperando por algo que nunca viria. Decidi me afastar. Não era um rompimento impulsivo, mas uma escolha consciente de proteger meu emocional. Se eu não era prioridade para minha família, então eu faria de mim mesma minha prioridade. A partir daquele momento, comecei a focar exclusivamente na minha recuperação, com o apoio incondicional dos meus amigos. Eles estavam lá todos os dias, me ajudando em cada pequeno progresso, me lembrando de que eu não estava completamente sozinha. Foram eles que me deram força para seguir em frente e, aos poucos, comecei a perceber que talvez eu não precisasse da aprovação ou do afeto dos meus pais para continuar. A frustração foi se transformando em uma determinação silenciosa. Eu ia me erguer por mim mesma. Decidi que o melhor para mim era seguir meu próprio caminho, longe da sombra de Isabela e da indiferença dos meus pais. Focar em mim, no meu bem-estar, e deixar de lado que eu nunca conseguiria mudar na dinâmica da nossa família. Eu não podia mudar o passado, mas podia escolher o que fazer dali em diante. 3 anos se passaram desde o acidente e desde o meu afastamento da família. Eu estava focada em minha vida, tentando superar a dor e o sentimento de abandono. Foi então que, algumas semanas atrás, uma das minhas tias me procurou. Ela havia escutado a versão que meus pais contaram durante um jantar em família que organizaram para comemorar a promoção da minha irmã no trabalho. Durante esse encontro, o tema do meu afastamento veio à tona. Depois de muita conversa, meus pais finalmente decidiram falar sobre o assunto, após 3 anos de silêncio.
Acharam que não havia mais necessidade de manter o ocorrido em segredo? No entanto, ao contar a história, distorceram os fatos. Algumas partes eram verdadeiras, como o fato de que eu estava indo ao hospital para surpreender minha irmã e acabei sofrendo um acidente no caminho. Mas, depois disso, eles alegaram que não foram informados sobre o acidente e que só descobriram dias depois. Disseram ainda que estavam tão preocupados com minha irmã e o bebê que nem perceberam que eu não os tinha contatado. Eles alegaram que não pensaram muito sobre o motivo de eu não ter entrado em contato. Afirmaram também que, quando finalmente souberam do acidente, a primeira coisa que fizeram foi me ligar, mas, segundo eles, eu estava tão chateada que me recusei a falar com eles. Isso simplesmente não era verdade. Eles ainda disseram que tentaram me contatar várias vezes, mas que eu rejeitei todas as tentativas por causa do incidente e que, eventualmente, desistiram. Basicamente, meus pais pintaram toda a situação como um mal-entendido, fazendo com que eu parecesse a vilã, alguém sensível que não se importava com eles. Minha tia, tentando ser a boa samaritana, decidiu entrar em contato comigo, mesmo após meus pais terem lhe dito para não falar comigo sobre o assunto, pois não queriam aumentar o problema. Mas, no fundo, eu sabia qual era a verdadeira razão. Meus pais não queriam que a verdade viesse à tona, não queriam que eu descobrisse que eles estavam mentindo sobre o que realmente aconteceu naquela época. De qualquer forma, minha tia me procurou e mencionou que já fazia 3 anos que eu não falava com meus pais, e que eles realmente sentiam minha falta. Ela também comentou que eu estava perdendo a oportunidade de fazer parte da vida da minha sobrinha, e disse que sabia que eu não deixaria isso passar. Então, tentou me incentivar a entrar em contato com eles novamente. Ao ouvir a versão distorcida que meus pais contaram à família, fiquei em choque. Como eles puderam? Como tiveram a coragem de manipular os fatos, transformando-me na vilã da história? Eles sabiam que o acidente foi causado por um motorista de caminhão bêbado, não por mim. No entanto, preferiram construir uma narrativa em que eu parecia a filha irresponsável, negligente, que causou todo o sofrimento. Minha mente se encheu de raiva e frustração. Eles manipularam a situação para proteger a própria imagem, fazendo parecer que minha ausência e o descaso durante minha recuperação foram justificados. Para a família, eles eram os pais que apenas priorizavam o que era certo, enquanto eu, mais uma vez, era culpada por tudo o que aconteceu. Descobrir isso foi devastador. Não bastava o abandono no hospital, o silêncio, a falta de apoio. Eles precisaram transformar a minha dor em uma arma contra mim. A raiva que senti ao ouvir as mentiras que espalharam pela família me consumia, mas também me deu ainda mais certeza de que minha decisão de me afastar foi a melhor escolha. Eles nunca entenderiam o que fizeram comigo, nunca reconheceriam quanto isso me afetou. Agora, mais do que nunca, sabia que era hora de seguir em frente de vez. A traição deles foi a confirmação de que eu nunca seria prioridade. E, com isso, eu finalmente entendi que não havia mais nada a esperar. Furiosa com todas as mentiras que meus pais haviam contado para a família, decidi que era hora de colocar tudo em pratos limpos. Eu precisava contar a verdade, mesmo que isso significasse mexer ainda mais nas feridas que eu estava tentando cicatrizar. Minha tia havia sido a primeira a me procurar, e eu sabia que ela merecia saber o que realmente aconteceu. Fiquei nervosa, com medo de não ser ouvida ou de, mais uma vez, ser desacreditada. Expliquei tudo com clareza. Meus pais sabiam do acidente desde o começo, mas simplesmente escolheram não me apoiar, mesmo sabendo da gravidade da situação. Deixei claro que não estava brava por eles terem decidido ficar ao lado da minha irmã enquanto ela dava à luz. Eu entendia que isso era importante. O que realmente me magoou foi o total descaso com a minha situação, mesmo depois de saberem que eu estava gravemente ferida. Pior ainda, nem mesmo minha irmã fez questão de ligar para saber como eu estava. Eu sabia que ela não podia me visitar, afinal, tinha acabado de dar à luz, mas uma ligação era o mínimo que ela poderia ter feito. O que mais me feriu foi que, mesmo após o nascimento da minha sobrinha, meus pais não se preocuparam em ir me ver. Quando terminei de explicar tudo isso para minha tia, acrescentei que, se ela duvidasse de qualquer parte da minha história,
Poderia perguntar a qualquer um dos meus amigos que me apoiaram durante o acidente. Eles foram as únicas pessoas ao meu lado enquanto eu estava no hospital, me ajudando em todos os momentos difíceis. Minha tia ficou em choque. Quando terminei, ela me olhou com arrependimento nos olhos e pediu desculpas por ter duvidado de mim. Aquele momento trouxe um alívio imenso. Saber que alguém da minha família finalmente acreditava em mim foi reconfortante, e eu me senti grata por ela ter tomado a iniciativa de falar comigo. Se não fosse por isso, provavelmente nunca teria descoberto o que meus pais estavam espalhando pelas minhas costas. Após essa conversa, a verdade começou a se espalhar. Muitos diziam que fiz bem em contar a verdade, porque, de outra forma, meus pais teriam conseguido manter a mentira e me transformar na vilã da história. Foi um alívio ver como as mentiras deles estavam, aos poucos, sendo desmascaradas. Com o tempo, muitos parentes passaram a simpatizar comigo. Eles me disseram que o que aconteceu comigo foi terrível e que meus pais nunca deveriam ter me tratado daquela forma. Era algo injusto e imerecido. Sou eternamente grata à minha tia, porque ela fez questão de contar a verdade aos outros e garantir que eles ouvissem o meu lado da história. Caso contrário, meus pais teriam saído impunes de tudo isso. Aos poucos, o restante da família começou a se distanciar dos meus pais. Eles passaram de pais preocupados para os responsáveis por uma grande farsa, e agora enfrentavam o peso de suas próprias mentiras. Eu não entendo como podem colocar a culpa em mim por isso. Tudo o que fiz foi contar a verdade. Agora, meus pais estão me culpando por essa situação, porque ninguém da família quer mais falar com eles. O que mais parecia preocupar meus pais agora era o aniversário da minha sobrinha. Desde que a verdade sobre o que aconteceu veio à tona, eles estavam convencidos de que ninguém da família iria à festa. Minha sobrinha estava animada, e para eles, a ideia de uma festa vazia era insuportável. Toda a família foi convidada, mas ninguém havia respondido, e algumas pessoas já tinham recusado sem sequer dar uma explicação. Essa situação os fez tentar entrar em contato comigo novamente, mesmo depois de 3 anos de silêncio. Eles me enviaram mensagens de texto e me ligaram insistentemente, mas eu simplesmente não via necessidade de responder. A maioria das mensagens que recebi tinha um tom acusatório, dizendo que eu havia causado essa situação de propósito, como se meu objetivo fosse roubar o holofote da minha irmã. Meus pais, e até minha irmã, acreditavam que eu estava tentando me vingar, porque não aceitava o fato de que, na época do acidente, eles decidiram ficar ao lado dela enquanto ela dava à luz, em vez de estarem comigo. Eles chegaram ao ponto de dizer que eu entrei no carro tarde da noite de propósito, porque queria ser o centro das atenções. Para eles, eu estava com ciúmes da minha irmã, já que ela estava recebendo toda a atenção da família. Essa acusação era tão repulsiva para mim que eu mal conseguia acreditar que eles realmente pensassem algo assim. A ideia de que eu teria causado o acidente de propósito, apenas para obter atenção e simpatia, era repugnante. Além disso, eles me acusaram de estar trazendo isso à tona agora porque descobri que minha irmã havia sido promovida no trabalho e estava indo bem na vida. Na cabeça deles, eu simplesmente não suportava vê-la bem-sucedida e decidi usar o passado para manchar a imagem deles. A hipocrisia dessa situação me deixava cada vez mais furiosa, porque o que eles estavam me acusando era exatamente o que eles próprios estavam fazendo. Apesar de tudo, eu continuei ignorando as mensagens e bloqueando os números deles. No entanto, alguns dias atrás, eles apareceram na minha porta. Eles estavam desesperados, me dizendo que eu precisava resolver a situação que criei, porque o aniversário da minha sobrinha estava chegando, e eles não podiam deixar que isso se tornasse uma decepção para ela. Meus pais exigiram que eu falasse com minha tia e com o resto da família, para dizer que tudo o que eu havia contado até agora era uma mentira, e que eu apenas estava tentando fazer com que eles parecessem ruins. Aquela situação foi o limite para mim. Eles apareceram na minha porta, exigindo que eu os ajudasse depois de tudo o que tinham feito. Gritavam do lado de fora, como se tivessem todo o direito de entrar na minha casa e exigir que eu consertasse algo que não tinha sido culpa minha. Obviamente, me recusei a deixá-los entrar e, com toda a calma que consegui reunir, disse que se eles não fossem embora, eu chamaria a polícia.
Quando a ameaça de chamar a polícia não os intimidou, decidi abrir a porta. Com o telefone na mão, pronto para ligar, disse que eles precisavam ir embora imediatamente. Meu pai, no entanto, não parecia nem um pouco preocupado. Ele disse que sabia que eu só queria chamar atenção e que eu estava arruinando a reputação deles de propósito. Ele disse que eu estava tentando prejudicar minha irmã e minha sobrinha de uma forma mesquinha, e que ele não iria permitir que isso acontecesse. A exigência dele era clara. Em vez de chamar a polícia, ele queria que eu usasse o telefone para ligar para os nossos parentes e contar a verdade, mas, para ele, verdade significava a versão deles, onde eles eram os inocentes e eu, a vilã. Eles queriam que eu dissesse para toda a família que havia mentido. Mesmo enquanto gritavam comigo, eu sabia que não havia como ceder àquelas exigências. Foi nesse momento que perdi o controle. A raiva tomou conta de mim. Sem pensar muito nas consequências, comecei a empurrá-los para fora da minha propriedade. No início, eles ficaram chocados por eu ter reagido fisicamente, mas logo começaram a revidar. Eu estava tão fora de mim que continuei empurrando-os até que chegassem à rua. Mesmo lá, continuei, com a raiva transbordando, e gritei que esperava que algum carro os atropelasse, e que ninguém fosse visitá-los no hospital. Talvez assim eles finalmente entendessem o que eu senti quando me abandonaram após o meu acidente. Meus pais ficaram visivelmente chocados com meu desabafo. Depois de gritar tudo o que estava preso na minha garganta por anos, voltei para dentro de casa e decidi ignorá-los completamente. Felizmente, após essa explosão, eles pararam de me incomodar. Não houve mais mensagens, ligações ou visitas. Pelo menos por um momento, parecia que o silêncio tinha finalmente chegado. No entanto, mais tarde naquele mesmo dia, minha irmã me ligou. Sua voz, carregada de julgamento, me deixou ainda mais irritada. Ela disse que o que eu fiz foi excessivo e que minha reação traumatizou profundamente nossos pais, e ela estava convencida de que eu lhes devia um pedido de desculpas. Por mais que eu não quisesse admitir, depois que a situação esfriou, eu me senti mal por ter lidado com tudo de maneira tão agressiva. Eu não sou uma pessoa violenta. Esse tipo de comportamento não faz parte de quem eu sou. No entanto, a raiva, a dor e o acúmulo de anos de frustrações me fizeram perder o controle. O fato de eu ser uma lutadora treinada em artes marciais mistas agravava a questão. Eu não sou uma profissional, mas sou significativamente mais forte do que meus pais. O impacto de me envolver fisicamente com eles, claro, foi traumático para ambos. De acordo com minha irmã, eu até os machuquei, embora eu acredite que ela possa ter exagerado para me fazer sentir ainda mais culpada. Eu não sabia se deveria ou não pedir desculpas. Minha irmã estava determinada a me convencer de que isso era o certo a fazer. Ela chegou a me ameaçar, dizendo que, se eu não reconhecesse publicamente o que fiz e não dissesse a todos da família que eu havia mentido sobre a história, ela iria prestar queixa contra mim. Eu achava essa ameaça absolutamente errada, especialmente vindo dela, que sabia muito bem que o que eu disse era verdade. No entanto, eu também deixei claro para minha irmã que, se algum dia eu pedisse desculpas, seria porque realmente me sentisse arrependida e não por medo das consequências. 2 dias se passaram desde aquele episódio. Após refletir profundamente sobre tudo o que aconteceu, decidi que não vou pedir desculpas aos meus pais. Eles esperam que eu ceda, que peça desculpas como uma forma de apaziguar a situação, mas isso não vai acontecer. Eles não podem continuar agindo de maneira egoísta, escapando das responsabilidades e esperando que eu apenas aceite tudo calada. Além disso, tomei outra decisão: não vou mais interagir com minha irmã. Se ela tentar entrar em contato novamente, vou ignorá-la, como tenho feito com meus pais. Está claro para mim agora que ela é tão ruim quanto eles. Por muito tempo, eu mantive um certo afeto por ela, principalmente por lembranças da nossa infância, quando ela costumava ser gentil comigo. Mas agora, não tenho mais dúvidas de que ela mudou completamente. Aquela pessoa carinhosa não existe mais. Não vejo razão para pedir desculpas. Se minha irmã decidir prestar queixa, estou pronta para enfrentar as consequências. Vou dizer que fui provocada e estou mentalmente preparada para qualquer punição que possa vir. Eu sei que,
como meus pais não sofreram ferimentos graves, a punição por empurrá-los provavelmente não será tão severa. Afinal, eu só estava tentando tirá-los da minha propriedade. A única coisa que não vou fazer, sob nenhuma circunstância, é pedir desculpas. Não me arrependo, e é isso. No dia da grande festa de aniversário da minha sobrinha, para surpresa dos meus pais, ninguém apareceu. Soube disso porque minha tia me ligou e contou que a família decidiu não comparecer após descobrir a verdade sobre o que aconteceu comigo 3 anos atrás. Não foi apenas pela ausência deles no hospital após o meu acidente, mas também porque, depois de tanto tempo, meus pais ainda continuaram a mentir sobre o que realmente aconteceu, tentando me transformar na vilã da história. Conversei longamente com minha tia e me emocionei quando ela disse que, se mais pessoas soubessem o que realmente aconteceu naquela época, provavelmente teriam vindo me apoiar. Mas, na época, eu optei por manter tudo em silêncio. Então, muitas pessoas nem sabiam que eu havia passado por um dos períodos mais difíceis da minha vida. Durante nossa conversa, todas as emoções que eu guardei por quase 3 anos finalmente vieram à tona. Eu chorei e desabafei, e minha tia me deu muito apoio, dizendo que toda a família me via como alguém muito forte por ter superado tudo sozinha. Ela também disse que, no futuro, eu poderia contar com ela e com outros familiares se precisasse de ajuda. Foi um grande alívio saber que eu não estava completamente sozinha e me sentir ouvida depois de tanto tempo. Agora que ninguém compareceu à festa de aniversário da minha sobrinha, sei que minha irmã e meus pais devem estar extremamente chateados. Eu já estou me preparando para as reações deles, mas, honestamente, a única pessoa por quem realmente sinto pena é minha sobrinha. Eu nunca a conheci ou tive qualquer interação com ela, mas sei que, para uma criança pequena, não deve ser fácil não ter ninguém presente no seu aniversário. No entanto, ela tem apenas 3 anos, e acredito que meus pais farão de tudo para compensar isso. Provavelmente, ela nem se lembrará desse dia no futuro. Uma semana se passou e algumas coisas significativas aconteceram. A principal delas foi o contato inesperado dos meus pais. Mesmo tendo bloqueado todos os canais de comunicação, eles criaram uma nova conta de e-mail apenas para falar comigo. No e-mail, disseram que não se arrependem de como me trataram 3 anos atrás, mas admitiram que, agora em retrospectiva, percebem que deveriam ter se preocupado em me visitar no hospital. Embora tenha sido tocante vê-los finalmente reconhecerem que cometeram um erro, para mim, isso já não faz diferença. Teria sido muito mais fácil para mim lidar com tudo isso se eles tivessem enviado esse e-mail alguns meses após o acidente. Mas, depois de 3 anos e muitos confrontos, o pedido de desculpas deles já não tem o mesmo peso. Está claro para mim que, na época, a prioridade deles era minha irmã, e não eu. E isso é algo com o qual já fiz as pazes. No final, o pedido de desculpas deles não muda o que aconteceu. Além disso, mencionaram no e-mail que, após conversarem com minha irmã, decidiram não prestar queixa contra mim pelo incidente em que os empurrei. Respondi ao e-mail de forma educada, dizendo que estava tudo bem, mas que preferia que eles não entrassem mais em contato comigo. Pouco depois, meus pais publicaram uma declaração nas redes sociais, afirmando que esclarecemos as coisas e pedindo que o resto da família se mantivesse fora do conflito. Essa declaração pareceu mais uma tentativa desesperada de limpar a imagem deles e fazer com que as pessoas parassem de julgá-los pelo que aconteceu. Embora meus pais tenham tentado se colocar no papel de vítimas, não conseguiram evitar que a verdade viesse à tona. A forma como se expressaram na declaração nas redes sociais deixa claro que eles ainda tentam justificar suas ações, mas, para mim, isso já não faz mais diferença. Estou aliviada que, finalmente, tudo tenha acabado. Decidi que vou continuar me mantendo afastada deles, da minha irmã e, infelizmente, da minha sobrinha também, pois acredito que essa é a melhor forma de seguir em frente. Agora posso seguir com minha vida, sabendo que fiz o que era certo. Esse capítulo doloroso está, enfim, encerrado, e posso continuar em paz. Obrigada a todos que acompanharam minha história. O que você teria feito no lugar da protagonista? Você acha que ela fez a coisa certa ao se afastar dos pais, da irmã e da sobrinha? Deixe sua opinião nos comentários.
Obrigado por nos acompanhar hoje no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!